Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Érico Oliveira. Nós vamos dar continuidade quando a gente estava falando sobre os reinos africanos, ok? Então no último vídeo nós demos uma introdução sobre os reinos africanos e nós vamos falar aqui sobre o reino de Gana. Qual é a dificuldade de falar sobre os reinos africanos? Por quê? Porque na África, diferente do que nós tínhamos na Europa, ou nós temos aí na Ásia, nós não temos uma boa documentação sobre o que acontecia naquele momento, ou pré-Idade Média, ou até mesmo na Idade Média. Mas nós vamos falar sobre Gana com a literatura que tem disponível, tá? Antes da gente começar sobre o reino de Gana, um ponto importante. Quando o reino de Gana surge? Então o reino de Gana surge no século IV e vai até o século XII. Esse foi um dos mais importantes e antigos reinos africanos da Idade Média. Tá? Eu já expliquei no outro vídeo, eu vou colocar aqui um mapinha para ficar mais claro para vocês. Então, na África, nós temos ali a divisão em duas partes: a África do Norte e a África subsaariana, ou seja, a África Negra. Na África do Norte, nós temos basicamente deserto. Aí, quando eu falo deserto, deserto do Saara, tá? O que desenvolveu na África do Norte? Principalmente as civilizações egípcias ou a cartaginesa, que é o povo Cartago, lá atrás que a gente viu, que até brigou com o Império Romano um momento e tal. E também na África subsaariana, nós temos a savana e florestas tropicais. Quais eram os povos que nós tínhamos ali? Então, na Idade Média, mais atrás, nós tínhamos os povos caçadores e coletores. Então, isso foi até os primeiros séculos da era cristã. Depois, nós temos outros povos, que é o que nós vamos estudar agora. Por que é importante? Porque na África do Norte, nós temos deserto. Na África, que a gente chama de subsaariana, ao sul da África, nós temos o deserto também, o deserto do Saara. Mas logo abaixo, nós temos uma região chamada região da Sahel, que é formado basicamente por paisagem da savana, paisagem de savana. Essa região da Sahel, eu vou colocar para vocês, nós temos aqui o Mar Vermelho e desse lado o Oceano Atlântico. Então, pela região da Sahel, nós temos acesso do Mar Vermelho ao Oceano Atlântico. Então, é uma rota comercial muito importante. Também nós temos o Rio Níger e o Rio Senegal, o que favorecia o que ali? A agricultura. Então, nós tínhamos muitos povos se assentando, vivendo ali. Só como curiosidade, essa região da Sahel ali seria hoje a Mauritânia, tá? Mauritânia. E na região que eu tinha mencionado sobre o rio Níger, ou Níger, da Senegal, nós tínhamos muitos povos, que eram as aldeias, as comunidades, tribos, viviam ali. Então, nesse lugar, surgiu um reino muito forte. Vamos falar um pouquinho da cultura, da política desse reino, o reino de Gana. De Primeiro, nós temos as capitais. Então é Gaba e Cumbi Salé. Eu fiz uma anotação aqui para não esquecer, não, porque os nomes são um pouquinho complicados. Cumbi Salé nós conhecemos até hoje ali a região, mas Gaba não existe nenhuma documentação que consegue mostrar a exata localização dessa região, dessa capital. Esse reino de Gana, só um ponto, não está relacionado com a cidade de Gana ou o país Gana que nós temos hoje. Mais ou menos 600 quilômetros de distância de Gana que nós conhecemos hoje, tá bom? Só um ponto de curiosidade. E o que era Gana? Gana era o título dado ao principal governante do reino, do império, porque a gente não sabia exatamente o tamanho da dimensão, então nós podíamos falar reino ou podemos falar império, tá? E abrangia ali, a autoridade dele abrangia todos os povos que estavam sob sua influência. Como esses povos, como ele garantia que esses povos ficavam sob sua influência? Então os povos pagavam tributos, ou seja, impostos, e fornecia soldados. Então ele tinha um exército muito grande. Em troca disso, o que o rei dava para essa população, para esse pessoal? Assegurava proteção. Tá? Então o rei assegurava proteção em troca da lealdade. Como estabelecia essa lealdade? Muitas vezes, em muitos casos, o rei ou o líder, a autoridade suprema de Gana, se casava com as mulheres de diversas comunidades. Por quê? Porque isso assegurava laços de parentesco, reforçava a obediência dos povos conquistados, ok? Economia, vamos falar da economia. Então, além da aliança e da submissão que ele tinha dos povos, o que acabava fortalecendo o reino, o poder, era o controle das rotas comerciais, como eu havia mencionado. Então, na região do Sahel, nós tínhamos lá
Mar Vermelho, o Oceano Atlântico, Rio Níger e o Senegal. Então tudo acontecia basicamente ali. Então ele conseguia controlar toda essa rota comercial. Quais eram as mercadorias que eles mais vendiam, que eram grande importância? O ouro e sal. Então, o Reino de Gana ele foi durante muito tempo o fornecedor principal para o mundo mediterrâneo de ouro. Ele era conhecido como a Terra do Ouro. E o sal, ele conseguia extrair o sal das salinas do Saara, tá? O sal era muito importante para quem viajava, principalmente de camelo, dromedário. Por quê? Porque ele conservava os alimentos a longas viagens. Assim, Gana, o Reino de Gana conseguia vender o sal, essa mercadoria, por preços elevados. Outro ponto, não era tão forte quanto o ouro e sal, mas eles também comercializavam manufaturas, cobres e escravos. Por que eu vou forçar na palavra escravos? Por toda a discussão, quem assiste os outros vídeos também vê. Escravidão, escravos não vem só das grandes navegações, já existia muito antes. E aqui já era comercializado escravos pelo próprio povo africano. Então o reino mais importante, um dos maiores reinos naquele momento, mais importante, já comercializava escravo, tá? Outra atividade econômica muito importante era metalurgia. Por que metalurgia era muito importante? Porque eles conseguiam produzir armas de ferro, enquanto outras comunidades ao redor não conseguiam. Isso fortalecia o exército do Reino de Gana. Então eles conseguiam dominar novos povos e comunidades de uma forma muito mais fácil. E isso aumentava a autoridade do Reino de Gana, tá bom? Religião. Quando a gente fala de religião, nós também relacionamos com a queda. Por quê? Porque eles tinham a religião politeísta tradicional. E a religião era utilizada pelo rei para espantar a cobiça das pessoas em explorar as minas de ouro sem a presença de um fiscalizador ou da fiscalização do Estado, de um representante do rei. Então ele promovia rituais de sacrifício, a gente já conhece muito bem, oferenda aos deuses, que faziam sacrifícios dos animais e diziam que isso ia obter mais riquezas, mais fertilidade ao solo. Então isso ele conseguia limitar quem podia ter acesso às minas de ouro, tá? Ponto importante, a gente já estudou lá atrás, por volta de 700 surge a religião do Islã, nós temos ali o povo muçulmano vindo muito forte, ali nós temos a Península Arábica, muito próximo dele, então eles já sobem e começam a colonizar, ou também tem uma influência muito grande da cultura muçulmana nas comunidades vizinhas ao Reino Gana. Mas o Reino de Gana, o povo de Gana, não se permitiu receber essas culturas muçulmanas. Então, a partir do século IX, quando o reino, as cidades próximas sofrem uma grande processo de islamização, as suas capitais começam a ser influenciadas pela cultura muçulmana. Qual é o problema disso? Porque aí a gente começa a ter templos para os comerciantes, visitantes muçulmanos, e também você tem que o povo de Gana não consegue se converter aquilo. E o que acontece? Lentamente o reinado, o império, começa a entrar em declínio. Então, as regiões que antes eram subordinadas a eles começam a receber influências islâmicas. Com isso, começam a entrar em conflito. Quando ele entra em conflito, lembra que a gente estudou atrás? Tinha um exército muito forte. Ele começa a não ter mais esse exército muito forte. Quando ele não tem exército forte, ele perde o controle das rotas comerciais. Se ele perde o controle das rotas comerciais, ele não consegue sustentar o reinado. Ele não consegue fazer dinheiro, não consegue ter mais um comércio ativo. Então, por volta do século XII, esse reino é conquistado por uma nova força. Um novo reino surge, que é o reino de Mali. E nós vamos estudar o reino de Mali no próximo vídeo. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Vamos falar um pouquinho sobre o reino de Mali no próximo vídeo. Se gostar, dá um like, compartilha e se inscreva no canal. Então, se divirta!